Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre as principais diferenças entre o piso laminado de madeira e o piso vinílico, tá? Que são duas opções que a gente encontra no mercado hoje para residências, né? Que são pisos quentes, né? Não tem a base fria como porcelanato, uma cerâmica. E dentro deles ainda a gente tem o piso colado e o piso clicado, tá? Vamos lá? Então assim, eu tenho algumas coisas aqui. Piso laminado de madeira é aquele piso, né, que todo mundo conhece, que foi durante muito tempo um piso muito utilizado, foi um piso que veio para substituir o piso de madeira mesmo, tá? Porque madeira foi ficando um produto mais caro, então mais inacessível. Então esse piso veio para trazer a acessibilidade, né, de custo do piso de madeira. Então ele tem uma impressão que imita madeira. E ele ficou por muito tempo no mercado, ele ainda está no mercado. Mas nos últimos anos veio o piso vinílico, que é esse piso aqui, tá? Se a gente pegar um piso, né, parecido assim, só para saber, né? Dentro dele a gente tem várias tonalidades que imitam madeira, tem piso preto, hoje tem piso que imita cimento queimado, tudo, tá? Qual que é basicamente a diferença entre laminado e vinílico? É a base deles, tá? Além da espessura, né? Por quê? Porque no laminado de madeira a gente tem uma base de MDF e depois tem a impressão, né, do tipo de madeira, da tonalidade. Depois tem uma capa de plástico aqui que a gente chama de capa de uso. O vinílico é a mesma coisa, mas ele é uma capa de borracha aqui embaixo, depois o papel de impressão e depois a capa de uso. Então vamos lá, o que é capa de uso? Capa de uso é basicamente essa capa, o plástico que vai por cima do papel impresso, tá? Então, como se eu tivesse aqui, ó. Esse daqui é uma capa de uso de 1 milímetro, né? E vai por cima. Ela é a capa que faz a proteção do material. O que isso significa na prática? Significa basicamente aquela classificação que a gente vê: alto tráfego, piso um tráfego normal, piso comercial, piso residencial. É isso daqui que define a capa de uso. A capa de uso 0,1 é mais fina que a gente tem. Agora tem um chegando no mercado vinílico até com 0,05, que é super fina, tá? E na prática ele aguenta muito menos passagem de circulação, né? Pessoas passando. Ele vai gastar esse plástico aqui e na sequência vai marcar o papel impresso. Vai começar a deixar aquele rastro esbranquiçado onde tem maior circulação no local, tá? Depois do 0,1 a gente tem aqui um 0,2, que se você pegar entre um e outro, ó, vendo? Esse aqui é muito fino. Depois a gente vai ter um de 0,3 ainda, que ó, se comparar com esse daqui já nem não é tão mole quanto esse. Esse que eu fizer ele fica, ó, entendeu? Ele é um... E eu tenho 0,5. 0,5 é um piso comercial de altíssimo tráfego, tá? O que a gente tem no mercado, assim. Depois a gente só vai ter pisos importados com 0,6, se eu não me engano. Mas nem encontra com tanta facilidade, assim, né? Todas as lojas que trabalham, é um piso muito mais caro, né? 0,1 piso estritamente residencial. 0,2 é um piso classificado como residencial e comercial baixo tráfego. E 0,3 é um piso classificado como comercial alto tráfego. O 0,5 seria um altíssimo tráfego, então seria assim, um shopping que tem muita circulação de pessoas, uma loja, né? Um 0,3 seria para um escritório, de repente, né? Para uma loja de bairro que tem menos circulação. E o 0,2 seria para casa. Posso usar um piso comercial em casa? Pode, sem problema nenhum, você só está aumentando a qualidade do teu piso, consequentemente o preço, tá? Isso aqui tá numa amostra de piso vinílico emborrachado, mas a película que vai no piso laminado é a mesmíssima. A classificação dos dois independe da base dele. É a película de cima que faz a classificação do piso, tá? Então vamos lá. Piso... Eu vou falar primeiro de piso clicado e colado, depois eu vou nas diferenças do laminado e do vinílico. Acho que é muito fácil. Piso clicado. Eu tenho aqui 2 amostras de piso vinílico clicado e ele vai funcionar da mesma forma. Oh, legal, bacana. Se eu conseguisse fazer... aqui, ó, consegui. Eu tenho aqui 2 amostras de piso vinílico, vai funcionar da mesma forma se ele fosse laminado. Ele tem o sistema de encaixe aqui e encaixado um no outro. Tchan, 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 tchan. Permite a troca de uma régua
depois do piso instalado, sem perder todo o piso. Mas, para chegar numa régua do meio do ambiente, ele tem que vir soltando desde o começo. Se tiver um armário por cima do piso, se tiver uma série de itens que você não consiga chegar naquela régua, você não consegue fazer a troca, porque para eu chegar nessa peça aqui, eu tenho que soltar essa, né? O piso laminado da mesma forma. Esse piso aqui, ele é colocado dessa forma e entre ele e o contrapiso tem uma manta, tá? Que tem a função de melhorar a acústica e o conforto térmico também, né? Porque esse piso ele vai estar solto no contrapiso, entendeu? Então, quando você pisa nele, você tem um colchãozinho de ar formado embaixo e esse colchão de ar vai fazer um ruído. Muito pior o ruído que ele faz quando o piso é vinílico, né? Quando ele é laminado, me desculpa, eu confundi. Muito pior o ruído quando o piso é laminado de madeira, tá? Por quê? O material do vinílico por si só já isola acusticamente, né? Uma borracha é uma base de madeira. O que faz menos barulho? Borracha, né? O piso colado, tanto de madeira quanto vinílico, a gente vai ter uma preparação do piso, do contrapiso, e o piso é colado, uma lâmina do lado da outra, Uma vez colado, para tirar, você perdeu a régua, tá? No caso do piso laminado de madeira, faz uma bagunça para tirar, tem que depois lixar o contrapiso, se quiser, dependendo do que material que vai aplicar, ou pode fazer uma nova camassa de argamassa para colocar porcelanato, enfim, ele está colado no contrapiso, né? Porque o MDF nada mais é que um aglomerado, é um composto de partículas muito finas de madeira. Quando a gente vai arrancar, um pedaço fica lá embaixo. O piso vinílico colado, que eu só vou ter essa amostra assim, até da bolia, esse daqui, né? Ele é bem fininho, ele tem 3 milímetros e ele é piso colado, mas como ele é uma superfície de borracha inteiriça, você consegue trocar uma régua descolando apenas aquela régua e recolocando. Ele também permite emenda, né, de um com o outro, porque ele é um piso muito fininho, muito fácil de recortar, você corta ele com estilete, né, mais grossinho, enfim. O piso laminado, já o piso clicado, para dar o acabamento dele entre pisos, ele tem um perfil, né? Porque nunca vai ser perfeita a emenda, entendeu? Até porque o piso clicado não tá colado no chão, não tem como fazer sem emenda, né? O vinílico colado, a gente pode chegar com ele no encontro com o porcelanato, cortar e colar e tá tudo certo, tá? Já o vinílico clicado vai ter o perfil de redução porque ele não tá no chão, senão você vai enroscar o pé e vai tropeçar, né? Em relação à acústica, tá? Como o piso vinílico é muito fininho, ai que vontade de soltar essa amostra aqui para mostrar para vocês, mais fácil. Ele é muito fininho, a gente fala que ele fotografa as imperfeições do contrapiso. Por quê? Se eu tiver uma ondulação, a hora que eu colar ele, como ele tem muito pouca espessura, ele vai contornar e vai deixar essa imperfeição aparente. Então, uma característica muito importante para trabalhar com vinílico colado é a mão de obra de qualidade. É fazer um contrapiso excelente, fazer nenhuma imperfeição, nenhuma ondulação, né? Deixar um piso... Não, a gente faz um contrapiso bem lisinho e depois vem com uma nata de contrapiso que a gente fala, que é uma camada bem fininha, tá? De uma argamassa AC3 bem fina, bem trabalhada. Às vezes tem argamassa, aqui em Curitiba tem a Artgran, que trabalha com uma argamassa bem fininha, que eu sempre uso para piso vinílico, que de repente pode ser uma solução. Eu não sei se vende todo o Brasil, mas enfim, aqui eu sempre uso ela. E a gente trabalha com essa nata bem fininha para depois vir aplicando o piso e ele ficar retinho, perfeitinho. O piso vinílico clicado já não precisa de um contrapiso tão perfeito, porque como ele vai encaixando... deixa eu pegar mais um aqui. Como ele vai encaixando um no outro, outro no um, ele vai criando uma régua, uma superfície mais regular, né? Ele vai criando uma régua comprida e uma superfície mais regular. A gente sempre faz contrapiso de regularização no piso vinílico por causa da espessura dele. Por quê? Porque durante muito tempo os pisos vieram com essa espessura aqui no mercado, as construtoras entregam os apartamentos para essa espessura aqui ou para uma espessura de uma madeira, né? Um piso de madeira mesmo. E daí a espessura é ainda maior.
Então, para não ficar um degrau entre a sala e os quartos, de repente, ou entre o banheiro e os quartos, a gente faz um contrapiso com aquela argamassa fininha que eu estava falando para melhorar esse nivelamento, tá? E daí, essa argamassa acaba contribuindo para a acústica, porque a gente está engrossando o piso, né? O piso vinílico colado, ele vai ser muito superior à acústica dos outros, do vinílico clicado e do laminado colado e clicado. Porque ele é uma superfície de borracha colada no contrapiso. Eu não tenho nenhum colchão de ar entre os dois para aumentar o ruído. O piso vinílico, apesar de ele ser emborrachado e absorver ruído, ele tem um colchão de ar entre o contrapiso, a manta e ele, que acaba fazendo um ruído maior em relação ao vinílico colado, mas menor em relação ao piso laminado, que por si só já faz barulho, né? Então, quando a gente trabalha com o laminado colado, ele também é melhor acusticamente que o laminado clicado, entendeu? Então, se fosse em ordem de acústica, eu teria assim, ó, do pior para o melhor. O laminado de madeira clicado, o laminado de madeira colado, o vinílico clicado e o vinílico colado como a melhor solução acústica entre esses 4 pisos, né? Então, a gente tá falando que o material madeira absorve menos e o material borracha absorve mais. Dentro dos dois, o que é colado não forma um bolsão de ar absorve mais e o que forma um bolsão de ar absorve menos, né? Então, e quando a gente fala de mão de obra de instalação, de repente o vinílico, eu não tô falando que eu só uso o colado. Gente, é muito de acordo com a especificação do projeto. Se eu tenho, por exemplo, tô fazendo um apartamento que o cliente vai alugar. E ele quer deixar com a cara dele, quer deixar personalizado, mas ele não quer fazer um super investimento. De repente ele faz um investimento num vinílico clicado, que vai dar um conforto para ele no período que ele estiver lá, e é um piso que ele pode levar para outro lugar. Ele tira, entrega o apartamento como ele recebeu e leva embora, entendeu? Então, de acordo, a gente sempre procura saber a necessidade daquele projeto para especificar o piso, entendeu? Então, hoje eu contei para vocês como eu faço, né, a especificação dos meus clientes. E, né, isso daqui, se você for em loja de piso e perguntar pro vendedor, tem loja que nem, o vendedor que nem sabe falar sobre capa de uso, então é sim muito importante o profissional saber isso para passar essa diferença para os clientes, entendeu? É a gente que tem que mostrar para ele que o que ele tá orçando numa loja é isso, o que ele tá orçando na outra loja é isso, tá? E por isso que existe a diferença de preço e qual que tem melhor necessidade, qual que tem mais vantagem em relação ao projeto dele, mais vantagem em relação ao projeto dele, é o cliente que vai definir, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, curte o nosso canal, não deixe de seguir a gente no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.